Eu gostaria de analisar aqui agora com relação à igreja, à congregação de pessoas, ao que acontece num culto, para que a gente possa ter discernimento de como é um culto agradável a Deus ou não. Pare para refletir. Você acha que todo culto que é prestado pelas pessoas nas igrejas, em toda a face da terra, você acha que Deus está ali naquelas igrejas, se agradando do que está sendo feito ali? Você acha que Deus está recebendo tudo que é feito nas igrejas? Basta você se reunir, várias pessoas, numa igreja. Eu não gosto nem de usar muito essa expressão, porque a igreja é o conjunto de pessoas. Mas como a gente conhece o prédio por igreja, eu vou me referir ao prédio como igreja. Você acha que para Deus basta simplesmente que as pessoas se reúnam numa igreja e aí comecem a louvar, a pregar a palavra, a dar ofertas, e você acha que Deus automaticamente vai estar se agradando de tudo aquilo ali que vai estar sendo feito? Será que Deus vai estar presente em todos os cultos que são realizados nas igrejas, nessa hora, nesse domingo? Será que Deus está ali se agradando, recebendo aquele culto? Irmãos, eu digo para você sem medo de errar. Tem muitos cultos que estão sendo oferecidos a Deus nessa hora, que Deus tem pavor àquilo, Deus tem horror, Deus vê aquilo ali como uma coisa abominável, que Ele quer distância daquilo. Assim como Ele dizia para o povo de Israel, disse certa vez: eu não suporto mais os sacrifícios de vocês. Deus disse isso, não lembro qual é o versículo. Mas eu estou cheio dos seus sacrifícios. Eu não quero mais saber de animais, eu não quero mais saber disso que vocês estão ofertando, porque vocês estão vivendo no pecado, vocês estão vivendo de uma maneira errada, e eu não estou me agradando da vida de vocês. Não estou me agradando desses sacrifícios. O livro de Malaquias fala muito sobre isso. Então Deus, ele não recebe qualquer culto. Deus, ele não se agrada de qualquer coisa. Às vezes as pessoas pensam que basta se reunir numa igreja e dizer que vai cultuar a Deus, que a glória de Deus vai descer ali, que o Espírito Santo vai fluir, e não é bem assim. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para a gente entender como é que é um culto numa igreja que agrada a Deus, para que a gente sempre possa cultuar a Deus de uma maneira que agrada a Ele. Por exemplo, existem muitas igrejas hoje onde o momento do louvor não é um momento de adoração e louvor a Deus. É um momento de show, é um momento de apresentação, é um momento onde as pessoas sobem no púlpito para se apresentar, para fazer um show, achando que são estrelas e acham que Deus vai se agradar daquilo. Meus irmãos, Deus vai abominar um momento de louvor desse. Porque no momento do culto da igreja, é para Deus receber a honra. Deus é que tem que ser glorificado. Nenhum homem, nenhuma mulher pode aparecer. Ninguém pode ficar em evidência. Ninguém pode receber honra e glória no momento de um culto na igreja. Deus, ele tem que receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor de cada pessoa que está ali. E tudo que vai ser feito num culto a Deus, desde a hora que se inicia o culto até o término do culto, tem que ser para glorificar a Deus. Se um grupo de louvor sobe num púlpito de uma igreja para louvar com o intuito de aparecer, e nós sabemos que isso acontece muitas vezes, Deus, ele não vai receber aquele culto daquelas pessoas. E o pior, isso não afeta só aquelas pessoas, mas afeta a congregação como um todo. Porque a própria congregação se prejudica por causa de algo que está errado no culto da igreja. A gente vê aquele exemplo que aconteceu em Israel, por causa de uma pessoa que estava em pecado, o exército de Israel inteiro perdeu a guerra, por causa de um homem que tinha feito uma coisa errada, que está registrado no livro da lei. Então nós vemos às vezes muitas pessoas sobem nos púlpitos das igrejas para louvar com o intuito de aparecer, de fazer um show, acham que são estrelas. Quantos e quantos tocadores não tocam com o intuito de se apresentar, de querer que as pessoas achem que ele é um grande tocador, que toca muito bem?
Ou muita gente que vai cantar porque ele pensa que eu tenho uma voz muito bonita, eu quero que as pessoas vejam o quanto a minha voz é bonita. Isso é uma abominação para Deus, irmãos. E infelizmente isso acontece muito. Quer ver uma maneira de você reconhecer isso numa igreja? Às vezes no momento do louvor numa igreja, o barulho do som é insuportável. E você já parou para pensar por que é daquele jeito? Porque as pessoas querem que o som do seu instrumento seja ouvido até lá na China. Eles não conseguem suportar um culto onde o instrumento esteja tocando baixo, porque ele acha que o instrumento tem que estar aparecendo muito. Então a guitarra é nas alturas, o baixo é nas alturas. Pô, não importa se os tímpanos das pessoas nas igrejas vai ser estourado, porque tem que se aparecer o som que está sendo tocado. E aí as pessoas que estão cantando querem também aparecer e aumentam o volume dos microfones. E aí fica aquela competição de voz e de instrumento. E as pessoas nas igrejas quase ficando surdas, porque o grupo de louvor quer aparecer e quer dar o seu show. Isso é comum. E as pessoas não percebem a abominação que isso é para Deus. Você querer aparecer. Uma vez eu vi uma cantora famosa, de um grupo de louvor famoso, e muito famoso, dizendo que quando eles iam fazer um show, eles brigavam, discutiam mesmo para ver quem ia pegar os melhores lugares no palco, porque eles não queriam ficar num canto do palco, eles queriam ficar no centro do palco, todo mundo queria ficar bem no centro, bem na frente, para poder aparecer na hora do show. Porque ninguém queria ficar na gravação do DVD lá do lado escondido. Porque tinha que ficar na frente para aparecer. Então eles ficavam brigando na hora do ensaio para escolher os lugares. Porque cada um queria aparecer mais do que o outro. Isso é uma abominação para Deus, irmãos. Outro exemplo. Quantas e quantas igrejas, na verdade hoje, não tem pessoas pregando a palavra. Mas tem pessoas que são verdadeiros animadores de auditório. Será que isso agrada a Deus? A vontade de Deus é que a palavra de Deus seja pregada para que o povo de Deus aprenda, que o povo de Deus seja edificado, que o nome de Jesus seja glorificado. Infelizmente, na maioria dos lugares hoje, nem o evangelho não é pregado mais. A palavra de salvação que transforma vidas, ninguém nem fala. Porque o intuito é fazer um entretenimento, uma animação, falar coisas que o povo goste, que o povo queira ouvir, para agradar as pessoas, sendo que o intuito da pregação não é agradar o povo. Se o povo realmente for servo de Deus, o povo vai se agradar de tabela, mas o intuito da pregação é glorificar o nome de Deus. O intuito da pregação é revelar a palavra de Deus para que as pessoas sigam a palavra e obedeçam a Cristo. Esse é o intuito da palavra. Se as pessoas amarem a Deus, elas vão receber. Se elas não amarem, não vão receber. Mas ninguém pode pregar para agradar o povo. E aí muita gente hoje não fala mais em pecado, não fala em arrependimento, não fala em santidade, não fala na volta de Cristo, não fala em renunciar à sua vida, tomar a sua cruz, não fala em novo nascimento, não fala em conversão, não fala em nada disso, porque ele quer agradar. E aí muitas vezes você vê pregadores fazendo show. É muito grito, é muito movimento de braço, é muito pulo, é muita animação de auditório, é muito humor, é muito entretenimento. Porque o objetivo é agradar o povo. Será que Deus se agrada disso? Isso é uma abominação para Deus, irmãos. Isso é uma abominação para Deus. Você vê, por exemplo, também muitas vezes as pessoas sendo exploradas no momento das ofertas. Quantas pessoas são exploradas no momento das ofertas nas igrejas? Porque querem tirar até o tutano do povo. O povo às vezes já miserável, mas como muita gente quer enriquecer às custas do povo, ficam explorando o povo. Olha, dê, senão se você não der, você vai ser amaldiçoado. Se você não der o seu dízimo, Deus vai derramar maldição sobre a sua vida, Deus vai te mandar para o inferno. Dê o seu melhor. Qual é o seu melhor hoje? Será que o seu melhor é só R$1? O seu melhor é só R$2? Deus quer que você dê tudo que você tem. Seja como a viúva pobre. Dê o seu melhor. Nem que você vá para casa a pé.
dê o seu carro, dê o seu salário, dê a sua casa. Quem já não viu isso nas igrejas hoje em dia? Usa-se a palavra de Deus com o intuito de tirar dinheiro das pessoas, de explorar as pessoas. Será que um culto desse agrada a Deus? Isso tudo é uma abominação, irmãos. Muitas vezes, muitos ministérios, muitas igrejas, às vezes, o propósito é dar glória a homens, é enriquecer homens. Muitas vezes o propósito é que pessoas apareçam. O nome de Deus é usado só como um meio de conseguir as coisas, como um meio de arrancar dinheiro, como um meio de prometer cura, de prometer milagre. Aí se usa o nome de Deus. Mas o objetivo não é glorificar a Deus. O objetivo muitas vezes é glorificar os homens, é engrandecer os homens. Isso tudo é abominável para Deus. Um culto, por exemplo, para a gente finalizar esse ponto, um culto baseado nas emoções. Será que é um culto agradável a Deus? Como a gente viu aqui, o culto agradável a Deus é o culto que é a adoração em espírito e em verdade. Tem muita gente nas igrejas hoje que às vezes oferecem a Deus um culto baseado só nas emoções. Você vê gente, por exemplo, pulando, não que isso seja errado, mas se o motivo for só emocionalismo, é errado. Você vê gente rodando, você vê gente caindo no chão, você vê gente gritando, você vê gente se esperneando, você vê gente falando em línguas, fazendo todo tipo de coisa, e às vezes sem ser pelo Espírito de Deus, só por emocionalismo. Se fosse pelo menos uma alegria verdadeira, como Davi, que dançou quando levou a arca, tem mais aqui na frente, porque estava alegre, e aí pulou e dançou de alegria na presença de Deus. Mas muitas vezes o intuito, a motivação do coração não é porque a pessoa está alegre, é só um emocionalismo, é só porque está vendo os outros fazendo. Ah, tá todo mundo caindo no chão, eu vou cair também. Tá todo mundo rodando, eu vou rodar também. Tá todo mundo falando em línguas, eu não sei nem como é que faz isso, mas eu vou tentar imitar aqui também. Tá todo mundo dando glória a Deus, eu vou dar também. Não sabe nem o que significa glória a Deus, nem aleluia. Faz só por emocionalismo, porque tá vendo os outros fazendo. O culto tem que ser, irmãos, em espírito e em verdade, um culto racional, que você entende o que você está fazendo. Pode haver emoções? Pode. Mas essas emoções, elas têm que ser algo que está andando junto com o fluir do Espírito na sua vida. Não um emocionalismo sem a presença de Deus. Então por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Para a gente poder saber como é um culto agradável a Deus. Como é que é um culto que agrada o Senhor, tanto na nossa vida pessoal, como um culto público. O culto onde está todo mundo reunido. E tudo isso que eu falei aqui, irmãos, é claro, é óbvio que a gente deseja fazer aqui exatamente o contrário dessas coisas. O nosso desejo para a honra e glória do Senhor é que a gente possa prestar um culto aqui, nessa congregação, que realmente agrade a Deus, que glorifique o Senhor, que tudo seja feito movido pelo Espírito Santo e para glorificar o nome de Jesus. Nós somos carentes disso nos dias de hoje, irmãos. Infelizmente, muitas vezes os cultos nas igrejas estão afastados da vontade de Deus. E cada um de nós aqui, a gente vai ser uma peça nesse quebra-cabeça, onde nós todos juntos, somados, reunidos aqui como igreja, nós podemos começar algo diferente. Nós podemos começar algo para realmente agradar a Deus. Um momento de louvor, de adoração verdadeira, onde não vai existir pessoas querendo aparecer. Um dia eu desejo que tenha pessoas aqui louvando, um grupo de louvor. Mas tudo, em nome de Jesus, vai ser orientado para que a glória seja dada para Deus, não para homens. O momento da palavra, no que depender de nós, o meu desejo é que seja um momento de edificação, de crescimento, que nunca haja nenhuma pessoa aqui, nem eu, nem ninguém, que o objetivo seja receber glória para si mesmo. Nós precisamos, irmãos, somos carentes nos dias de hoje de igrejas onde Deus verdadeiramente é adorado e onde Deus se agrada. E se a gente fizer isso, sabe o que vai acontecer?
a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. A glória de Deus vai se manifestar ali, porque quando Deus se agrada do culto, a glória de Deus se manifesta. O Espírito de Deus age. O Espírito de Deus transforma as pessoas. Há mudança de vida. Mas quando Deus é colocado de escanteio, não acontece nada, as pessoas não mudam. As pessoas não crescem, porque Deus foi colocado de lado. Então, que a gente possa aprender com essa história que aconteceu aqui, que o culto, que a maneira como a gente faz as coisas, tem que agradar a Deus. Tem que ser da maneira como Deus deseja. A próxima vez que você for orar, que você for ler a Bíblia, que você for adorar, que você for ofertar, pare para refletir. Será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou orando do jeito certo? Será que eu estou lendo a Bíblia como Deus deseja que eu leia? Será que eu estou adorando em espírito e em verdade? Como é que eu aprendo isso, irmão? Como é que eu sei a maneira certa? Leia essa palavra. Deus, ele orienta aqui. Ele orienta como é que tem que ser o culto. Na Bíblia tem inúmeros versículos, é porque não dá tempo eu falar tudo aqui, mas tem inúmeros versículos que fala de oração, que fala sobre a palavra de Deus, que fala sobre adoração, sobre oferta, e ensina como é que a gente tem que fazer essas coisas. Mostra como é que é o meio que Deus estabelece. Então que a gente possa procurar agradar a Deus. Porque, irmãos, se a gente não agradar a Deus com o nosso culto, a gente precisa entender que um culto que não é agradável a Deus, ele atrai o juízo de Deus, porque ele se torna uma abominação. E aí acontece o que aconteceu com Uzá. Não estou dizendo que você pode vir a morrer no culto. Geralmente Deus não faz isso hoje. Não mata as pessoas na hora do culto, geralmente. Mas quando chegar o dia do juízo, que a gente for prestar contas, Deus, ele vai julgar como foi o nosso culto, como foi que a gente o buscou, se foi de uma maneira que agradava a ele ou não. E se não foi de uma maneira que agradava a ele, a gente vai receber juízo, vai receber condenação. E eu tenho certeza que a gente não quer ser condenado, a gente quer ser recebido na presença de Deus, estar na presença de Deus, né? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude a praticar a sua palavra, a viver de uma maneira que agrade a Ele, para que o nosso culto seja recebido na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.